Bom dia, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa aula de História. Eu sou o professor Valmir Frias e aproveitando aí para me descrever aí para vocês, fazer minha audiodescrição, eu sou um homem de 51 anos, 1,89 m de altura, cabelos e barbas aí grisalhos, né? Castanhos e grisalhos. Eu tô com uma touca, com uma jaqueta de frio, camiseta, calça jeans e tênis. Pessoal, hoje a gente continuando aí nessa série de aulas aí que a gente está fazendo, referentes aí ao Brasil no século XIX, tá aí na tela para vocês verem aí o título da nossa aula de hoje, né? O Brasil no século XIX é a nossa aula 3 desse assunto. E nessa aula a gente vai ver especificamente aí como foi a política e a economia no segundo reinado. E até mesmo para a gente ter o nosso respaldo aí, né, pedagógico, vamos dar uma olhada na habilidade aí do currículo paulista, tá aí na tela para vocês. A habilidade que a gente vai estar apreciando é a EF08HI16, onde a gente vai identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado durante o período regencial do Brasil. E mais especificamente, né, nos objetivos, a gente vai ver vários assuntos, mas na verdade seria o Brasil no primeiro reinado, o período regencial e as contestações ao poder central, e isso que está em negrito é o que mais a gente vai ver nessa aula específica, que é o Brasil do segundo reinado, política e economia. E aí, pessoal, para a gente falar a respeito disso, né, eu vou começar com um questionamento, como eu sempre costumo fazer com vocês, está aí na tela, né? O que você sabe sobre a política e a economia do chamado segundo reinado do Império do Brasil, ou seja, o reinado aí de Dom Pedro II? Primeira coisa, pessoal, que é bom a gente deixar claro, eu já falei isso em outras aulas, mas nunca é demais aí informar, né? Tá escrito Império do Brasil com Z, porque na realidade, durante todo o período aí do Império do Brasil, né, do período monárquico, aí, o que a gente chama de Brasil Império, Brasil era com Z, tá? Após a proclamação da República, isso vai mudando mais adiante, e hoje em dia a gente tem aí, normalmente a gente escreve Brasil com S, né, tal, mas nesse período o correto era escrever com Z, por isso que está aí com Z. Agora, vamos a uma resposta que a gente pode dar a respeito, tá aí na tela também. Então a gente pode dizer que dos dois reinados, né, que existiram no Brasil, o segundo reinado foi bem mais extenso que o primeiro reinado e mesmo que a regência. E teve aí como imperador, né, Dom Pedro II ao longo de 49 anos. Bem diferente, né, do primeiro reinado, que durou aí 9 anos somente, né, o reinado de Dom Pedro I. E aí depois que Dom Pedro I sai do poder, que entra o período da regência, a regência também dura 9 anos. Então a gente tem 9 anos do primeiro reinado, 9 anos da regência e depois 49 anos do segundo reinado. Então, com certeza, Dom Pedro II teve muito mais tempo aí, né, para trabalhar, para né, levar o seu governo adiante aí, né. E esse segundo reinado desse Império do Brasil acabou deixando o próprio Brasil assim, um pouco mais conhecido, até mesmo na Europa e tal, e despontando um pouco mais aí, né, durante esse segundo reinado, né, o reinado de Dom Pedro II. Então, vamos ver aí especificamente sobre política e economia, né? E para a gente começar, já está aí na tela para vocês, o contexto histórico desse segundo reinado. Então, tudo se inicia com essa imagem que está acima aí, né? O início de todo o processo. Então, ocorreu aí devido à abdicação de Dom Pedro I, o assunto que a gente já falou em aulas anteriores, né? Sendo que, então, ele acaba dessa forma renunciando ao trono, só que ele deixa para o seu filho, né? Então, você tem a possibilidade de simplesmente renunciar e também você tem
a outra opção que seria abdicar. Quando você abdica, você não renuncia e a sua família inteira, né, a família real, no caso aqui seria a família imperial, perde direito ao seu governo, né, ao seu reinado. E, na verdade, com a abdicação, ele sai, né, renuncia ao trono e tal, mas deixa para o seu filho. Só que Dom Pedro II, né, ele tinha 5 anos na época, então até por isso já estava instituído aí, né, já estava sendo falado na própria Constituição de 1824, que se Dom Pedro I abdicasse, deixasse para o filho, mas o filho fosse ainda muito jovem, iria ter uma regência. Então isso não foi definido de um dia para o outro, na verdade já estava na Constituição. Só que, como esse período da regência, que durou 9 anos, foi extremamente conturbado, com várias e várias rebeliões acontecendo, coisa que a gente também já viu em aulas anteriores aí, né? A respeito das rebeliões, das revoltas que aconteceram durante o período regencial, acontece em 1840 o que ficou conhecido aí como golpe da maioridade, que foi aí uma costura política, vamos dizer assim, visando antecipar a maioridade de Dom Pedro II, né? Que em 1840 tinha ainda 14 anos, então faltava 4 anos aí para ele chegar à maioridade, né, os seus 18 anos. E aí foi dado esse golpe, vamos dizer assim, que não foi bem um golpe, né, foi uma costura política e tal, dando aí a maioridade a Dom Pedro já com 14 anos. E em seguida ele é coroado, que é a imagem que está abaixo, né? Ele é coroado aí como Dom Pedro II, já com 14 anos, e isso foi feito assim em muito, né, para tentar minimizar essas revoltas que estavam acontecendo aí no período da regência, né? Pessoal, continuando, né? Então, falando novamente, né, ou melhor, continuando a falar dessa questão das revoltas, né, então, já no início do seu reinado, algumas dessas revoltas do período regencial ou estavam terminando ou terminaram um pouco depois de iniciar aí o segundo reinado. A que acabou demorando um pouco mais aí para se resolver foi a própria Revolução Farroupilha, que ela é inclusive a que mais tempo durou dessas revoltas do período regencial. Ela durou 10 anos, ela iniciou em 1835 e terminou só em 1845, né? E também já foi meio que ela terminou de uma maneira que teve muito da mão aí de Dom Pedro II, né, e dos seus políticos, tal, para negociar tudo isso, né, com os revoltosos lá do Rio Grande do Sul, liderados aí por Bento Gonçalves, tal. E aí tem toda uma forma entre eles ali de resolver, e em 1845 termina essa revolta. E aí existe também, na parte de baixo aí da tela, tá para vocês, né, o que é considerado aí uma revolta tardia, que ela aconteceu em 1848, no Recife, que é a Revolução Praieira, que tem esse nome porque teve origem aí na Rua Praieira, em Recife, onde ficava, nessa rua, né, uma redação de um jornal, tá, um jornal liberal, e que foi o cerne aí que acabou dando start a essa própria revolução. E na imagem embaixo ali a gente tem uma imagem, uma vista geral, digamos assim, né, da cidade do Recife aí em 1855. Outra questão que acabou permeando toda a política aí, né, e bem como também a economia aí do próprio segundo reinado, é a questão do término do tráfico de escravos, né, ou melhor, do término da própria escravidão. Só que muito ardilosamente, né, Dom Pedro II, sabendo que isso era algo que os fazendeiros, que eram os maiores apoiadores da monarquia no Brasil, não queriam, né? Eles queriam que a escravidão continuasse, e na cabeça de muitos desses fazendeiros a escravidão continuaria para todo sempre, né? E na realidade, com tanta pressão da Inglaterra, que começou a pressionar desde a chegada da família real no Brasil em 1808,
durante todas as conversações referentes à independência do Brasil em 1822, a Inglaterra também tinha alguma coisa ali, ela também estava um pouco envolvida na situação, então foi sendo pressionado, né, o governo a mudar isso, e aí em 1850 a gente tem aí a chamada Lei Eusébio de Queiroz, o senhor aí do lado é o próprio Eusébio de Queiroz, né, aonde é proibido o tráfico de escravos no Brasil. Agora, pessoal, proibindo o tráfico não quer dizer que a escravidão, né, acabou, como também que o tráfico acabou. Ele diminuiu imensamente, mas ele ainda continuou acontecendo durante um período, né, de forma bem às escondidas, né, mas sempre que a Inglaterra localizava um navio negreiro, eles acabavam confiscando o navio, tal. Ou seja, ser traficante de escravos começou a ficar cada vez mais difícil aí a partir de 1850. Tá aí na tela para vocês as 3 leis mais importantes após essa lei de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que é a Lei do Ventre Livre de 1871, né? Que dava liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir da data dessa lei, né? A Lei dos Sexagenários de 1885, que dava liberdade aí aos escravos com mais de 60 anos. E no final, né, como já não tinha mais como, já estava pressionados demais por movimentos abolicionistas, pela própria Inglaterra, pela própria opinião pública, até mesmo mundial, né? Veio a Lei Áurea em 1888, que aboliu realmente a escravidão em todo o Brasil. Outra coisa importante para a gente falar, quando a gente fala aí de política, né, no Segundo Reinado, é o que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, né? Tá aí na tela, essa imagem é a fala do trono, né, de Pedro Américo, aí mostrando o imperador Dom Pedro II. E nessas falas do trono era o momento que Dom Pedro II se comunicava aí com seus políticos, tal. E aí o Dom Pedro II, ele nunca deixou de se utilizar do poder moderador, que era aquele poder que era um quarto poder que existia e que dava muitos poderes aí ao próprio imperador, né? E aí ele acaba criando uma espécie de um parlamentarismo, ou seja, se você tem um parlamentarismo, você tem um governante, né, um imperador ou um rei, mas você tem também a figura de um primeiro-ministro. E nesse parlamentarismo às avessas, que a gente acabou chamando aqui no Brasil, ao invés dos próprios políticos, né, ou das votações dos partidos, tal, acabar mostrando qual é o partido mais importante, mais forte, consequentemente, alguém escolhido dentro desse partido é que acaba se tornando primeiro-ministro. Nas monarquias, né, por aí, é assim que funciona. E, na verdade, aqui no Brasil, foi chamado de parlamentarismo às avessas porque era ao contrário, ao invés dos próprios políticos, né, escolherem quem ia ser o primeiro-ministro, aqui no Brasil tinha a figura do presidente do Conselho de Ministros, que seria o nome do primeiro-ministro no Brasil, só que ele era escolhido pelo imperador. Então, era muito fácil para ele lidar com tudo isso, afinal de contas, o próprio líder dos políticos da Câmara e tal, também acabava, digamos assim, na mão do imperador, e ele acabava fazendo o que ele bem entendia, mesmo estando dentro de um pseudo aí, né, parlamentarismo. Essa imagem, né, de uma charge aí do Angelo Agostini acaba mostrando aí a dança, né, da escolha do imperador, né, justamente no momento que ele tinha para escolher aí quem seria o presidente do Conselho de Ministros, né, como eu disse agora há pouco, que era aí uma espécie de primeiro-ministro, seria o mesmo cargo de primeiro-ministro em qualquer outro tipo de monarquia aí parlamentarista, né. O poder moderador, como eu falei, ele era um quarto poder, né? Então, nessa época, você tinha aí o executivo, o legislativo e o judiciário, como a gente tem hoje em dia, mas tinha um quarto poder que era chamado de poder moderador e que este estava na mão somente do imperador e ele acabava, por isso, aí podendo quase que mandar e desmandar e ter uma certa força maior aí, né? Quase que uma monarquia absoluta, mesmo não sendo. Outra coisa da política externa importante é a própria Guerra do Paraguai. A gente vai ver um pouco melhor
Se eu não me engano, é na próxima aula, no finalzinho do slide a gente vai ver, mas acho que é na próxima aula que a gente vai ter uma aula só sobre a Guerra do Paraguai. Mas é importante a gente saber aí que foi o momento bélico aí maior, né, da América do Sul no século XIX, né? E que, na verdade, foi uma guerra também entre aliados, né? Tinha uma chamada Tríplice Aliança, que era a Argentina, o Uruguai e o Império do Brasil, contra o Paraguai aí de Solano Lopes, né? Como eu disse, a gente vai ver melhor isso numa próxima aula. E falando de economia, basicamente, o ponto máximo aí para a gente falar a respeito do Segundo Reinado é o próprio aparecimento, né, e fortalecimento aí do café na economia do Brasil, né? Aí a gente tem uma gravura italiana que mostra aí uma plantação de café e também, aí, infelizmente, né, os seus trabalhadores escravizados aí, né, nas plantações. O café ficou conhecido no Brasil como ouro verde. Ele começa, de tão importante que foi, de tanto dinheiro que gerou para o Brasil, né, ele foi chamado de ouro verde. Ele começou a ser plantado no Vale do Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e acabou se ambientando bem aí as terras brasileiras e foi se expandindo aí em direção ao chamado Oeste Paulista, né, que acabou se tornando aí o grande polo, né, cafeicultor do Brasil, acaba se tornando o próprio estado, na época, província, né, de São Paulo. E aí, pessoal, falando também de economia, tá aí na tela para vocês, algo que às vezes poucas pessoas falam, mas a gente tem aí também, nesse momento, um começo da industrialização no Brasil. E quem deu esse pontapé inicial é esse senhor aí que está na imagem, né? Ele é o Irineu Evangelista de Souza, o futuro Barão de Mauá, e depois aí também chegou a Visconde, né, de Mauá. Ele é considerado aí o patrono da industrialização brasileira. Ele foi responsável aí por fundar indústrias mesmo, as primeiras no Brasil, né? A mais conhecida e grande, inclusive, era essa Fundição e Companhia Estaleiro da Ponta da Areia. Ela começou a funcionar em 1846, fazendo aí tanto navios, né, como também tubos de ferro para encanamento e muita coisa ligada à questão da metalurgia, né? E ele também acabou se envolvendo aí, né, com bancos, né? Criou aí, por exemplo, esse banco Mauá, MacGregor e Companhia em 1852, e esse banco ele tinha filiais aí em várias capitais brasileiras, bem como também aí em Londres, Paris e Nova York, ou seja, não era um banco pequeno, né? E efetivamente aí ele é conhecido como o patrono da industrialização no Brasil. E dizem as más línguas, né, que havia aí uma certa rusga, um certo problema entre o Barão de Mauá e o próprio Dom Pedro II, né? Dom Pedro II via com maus olhos, né, uma pessoa que veio do povo, né? Inclusive ele que veio até de uma família um pouco mais pobre, não tão com bens assim tal, ele via com maus olhos uma pessoa, tipo, crescer por si mesma e ter algo mais a oferecer e tal. Ou seja, a questão da meritocracia, né, que hoje muito se fala, se a gente tem que pensar na pessoa, né, num profissional, por exemplo, pela questão da meritocracia ou não, nesse momento, então, o que seria considerado a meritocracia, né, do Irineu Evangelista de Souza, acabou se tornando um certo problema para ele aí com relação à sua ligação aí com o próprio império, porque tudo que ele ia fazer, ele dependia da questão da política do império, né, de repente, muitas vezes falar com o imperador e tal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Só confirmando, exatamente a próxima aula, nossa aula 4, que vai ser sobre a Guerra do Paraguai que eu falei. Avaliem a aula aí, né? Digam aí o que vocês acharam, tudo. E a gente volta daqui a pouquinho aí com a nossa interação, tá bom? Pessoal, tchau, tchau, até daqui a pouco.